Oi pessoal, tudo bom? Vamos agora fazer uma aula de revisão e relembrar os blocos aritméticos que são usados dentro do nosso processador. Olá pessoal, mais uma aula aí de sistemas microprocessados. Vamos fazer agora uma revisão de alguns blocos aritméticos, vamos aprender coisas novas, vamos ver como é que o nosso sistema pode fazer comparações e depois nós vamos usar esses blocos aritméticos na hora de fazer a nossa unidade lógica aritmética. Vamos começar com a soma e o incremento, que são muito similares. Nós sabemos que a soma é feita com a combinação de blocos lógicos mais simples. Um desses blocos lógicos mais simples é o meio somador, que vai fazer a soma de apenas um bit e gerar o sinal de carry para mim. Quando eu faço a união desse meio somador para fazer a soma de 2 bits, eu posso ter também uma entrada de carry. E eu posso fazer a conexão em sequência de vários somadores para somar 8, 16, 32, quantos bits forem necessários. De um modo geral, o somador de vários bits ele é chamado multibit e é um somador que eu posso crescer o tamanho dele até o valor que for necessário para mim. Vamos relembrar essa figura do somador completo. Eu tenho a entrada A e B, que vai gerar um sinal para o meu segundo meio somador, e esse meio somador me entrega a saída. Porém, se eu estiver fazendo a soma de vários bits, o meu Cout, que vai ser a saída do carry, ele pode ser colocado na entrada do somador, fazendo uma associação de somadores. Observe no circuito abaixo, o meu Cin do primeiro somador, normalmente vai ser 0, vai ser responsável por dar o sinal S0, que é a primeira saída dos meus 4 bits. Eu vou gerar um sinal C0, um sinal de carry, e esse sinal C0 ele precisa entrar no segundo somador, ser levado em conta na hora de fazer a soma para gerar o bit S1. E novamente eu vou ter um sinal de carry C1 que tem que ser levado em conta no próximo bloco e assim por diante. O carry do C2, o carry do C3, para que eu tenha diversos blocos levando a minha soma até o seu último bit. Se eu tiver um estouro, ou seja, se eu tentar somar mais do que eu consigo armazenar, o meu último sinal Cout pode indicar um overflow. Então, quando eu trabalho com um somador completo, é quase como se eu ganhasse de brinde um sinal de overflow para minha CPU, indicando que teve um estouro da minha soma. Para fazer o incremento, é muito simples, não é verdade? Basta pegar o somador e fazer ele somar sempre o valor constante de 1. Então, a primeira coisa que me vem à mente é que eu não preciso de incremento nenhum. Basta fazer a soma A igual a mais 1, B igual a B mais 1, e está resolvido a questão. E vocês estão corretos. Não é necessário ter um comando de incremento. Se eu tiver um comando de adição, eu posso fazer o incremento manualmente. Mas vamos lembrar que para fazer uma adição, eu preciso carregar 2 registradores, A e B, com o valor que eu quero somar. Se eu tiver que somar o valor A com o número 1 que está na memória, eu vou ter todo um trabalho para ler esse número 1 da memória. E eu vou perder tempo para fazer isso. Nós estamos falando de desempenho aqui. Não existe nada errado em fazer ADD A,1. Vou somar 1 no meu A. Porém, isso gasta muito tempo. Se eu desejo
incrementar a minha CPU, deixar ela melhor, eu posso ter uma instrução de incremento. E eu não preciso passar nenhum outro valor. Observe, em que A eu não preciso colocar vírgula 1, porque automaticamente esse número 1 vai ser ligado por meio de fiação dentro do meu hardware. Então eu não tenho que carregar nada, porque eu tenho o número 1 ligado eletricamente. Eu vou ter um ganho maior de velocidade se eu tiver um incremento, mas eu vou ter um custo maior porque eu tenho que fazer mais projeto, eu tenho que ter mais porta lógica e isso vai deixar minha CPU mais cara. O sistema CISC, ele sempre vai ter instrução de incremento, porque o foco dele é no desempenho. E o sistema RISC, ele é focado em baixo custo e eficiência de bateria. É por isso que os nossos microcontroladores não são muito caros, mas eles têm pouca capacidade. É sempre um equilíbrio. Cada coisa vai ter a sua aplicação. Não adianta você querer fazer um computador usando um microcontrolador barato e também não adianta você querer fazer o Arduino usando um processador da Intel. As duas coisas não fazem sentido. Observando aí o nosso próximo slide, observem aí os bits, pessoal. Como é que é 1 em binário? O número 1 em binário é 00000, último bit 1. Não é verdade? Esse é o número 1 em binário. Então eu vou pegar o meu somador, vou colocar 0 em todas as entradas B, exceto na última. Na última entrada eu coloco o número 1 e travo ela eletricamente. E recebo apenas o operador A. Não preciso mais me preocupar com o B. Então eu posso transformar esse bloquinho num outro quadradinho para a gente usar na nossa CPU. Eu posso ter um bloquinho de incremento que vai entrar 8 bits do A e dar a saída com 8 bits, equivalendo a mais 1. E ainda ter um sinal de overflow. Então esse é o nosso bloquinho de incremento. A subtração, eu tenho a tendência de pensar que ela é complexa, não é? Porque eu tenho aí a questão do sinal negativo, eu tenho aí a questão que na hora de fazer a conta no papel, a subtração é mais difícil, mas eu uso um truque matemático para fazer a subtração ser muito simples. Basta pensar que para fazer a subtração é só somar um número com sinal invertido. Então, se eu tenho um somador A mais B, como é que eu faço um subtrator A menos B? É simples. Inverte o sinal de B e soma. Então, o meu subtrator, ele pode ser uma pequena diferença do meu subtrator. Tudo que eu preciso é inverter alguns bits para que o meu sinal seja transformado em um número negativo e a minha soma, na verdade, represente uma subtração. Vamos dar uma olhada como é que isso acontece na prática no nosso circuito. Eu tenho em cima o meio somador de um bit. É simplesmente duas portas lógicas, tá? Uma porta XOR, que nós já vimos que pode ser simplificada, uma porta AND que pode ser simplificada, tal, mas são só duas portas lógicas. Se eu fizer um meio subtrator de um bit, o que eu preciso fazer é apenas inverter um dos bits para fazer o valor negativo. Então, se torna muito parecido. Se eu olhar o circuito lógico de um somador completo, ele vai ser muito parecido com o subtrator completo, mas você observe que a minha entrada A vai ter a inversão que eu preciso para que o meu subtrator faça a subtração. Então eu posso pensar numa forma de fazer essa inversão de bit ser programada de algum jeito. Dependendo da hora, eu quero fazer a inversão, dependendo da hora, eu não quero. Se eu fizer a inversão, ele é um subtrator. Se eu não fizer a inversão,
ele vira um somador. Então eu posso unificar esses dois circuitos em um bloco só. Ele vai ter um sinal de mode com uma porta XOR que vai atuar como se fosse um inversor programável. Então esse sinal de modo vai dizer para mim qual é o tipo de operação que vai ser feita com os registradores A e B. De onde vem esse sinal de mode? Como é que eu vou controlar isso aí? Isso aqui é uma entrada. A entrada de mode tem que vir de algum lugar. Nós sabemos mais aí para frente que eu tenho que decodificar a instrução. Eu tenho que dar um jeito de dizer para o meu sistema que ADD é uma soma e sub é uma subtração. Justamente o trabalho do decodificador de instrução é pegar as diversas instruções em assembly que eu tenho e gerar sinais decodificados para fazer o meu circuito funcionar, minha CPU trabalhar. Então, quando eu coloco ADD e sub, o meu decodificador vai ter que gerar o meu sinal de modo. Quando eu faço um incremento, o meu decodificador vai ter que gerar os sinais de incremento que são necessários. Então, o decodificador de instrução, que nós veremos mais para frente, é o responsável por interpretar esses comandos que eu tenho na minha CPU e ligar os sinais lógicos adequados. Eu observo que a minha CPU sempre vai trabalhar em conjunto, não é verdade? O somador e subtrator que eu vi agora precisa de um sinal de modo. Esse sinal de modo eu vou ter que gerar ele em um outro momento. Quando eu faço um incremento, ele tem que ser habilitado de algum jeito. Depois eu vou ter que fazer um incremento. Se eu quiser ler um sinal da memória, eu tenho que ter um jeito de controlar a minha memória. E todos esses comandos que eu estou falando, comando de adição, de subtração, de incremento, são comandos da nossa linguagem assembly. O que é a linguagem assembly? Nossa, assembly é muito difícil. Pessoal, o assembly não foi feito para você fazer programas complicados. Ninguém é doido de fazer um website em assembly. O assembly ele foi feito para você ter um controle dos comandos que a sua CPU vai executar. E o processador entende assembly. Ele quer saber de ADD, de sub, de incremento, de move. Ele não sabe o que é printf, ele não sabe o que é Python, ele não está nem aí se está usando Java ou se não é Java. Quando você faz um programa em uma linguagem feita para seres humanos, como a linguagem C, como Java, essa linguagem tem que ser compilada e convertida para um executável. E o tal do executável é a linguagem da CPU. É o que a CPU vai executar. São os comandos de adição, de subtração, de incremento que você vai precisar fazer. Vamos dar uma olhada agora na comparação. Eu também posso fazer comparação. Dentro da CPU, cada comparação vai ter que virar um comando. Então eu tenho um comando, compara se for maior, um comando, compara se for igual, um comando, compara se for menor. E lá na minha linguagem, de alto nível, lá para o ser humano, eu coloco maior ou igual, coloco menor, e o compilador vai ter que traduzir isso para os comandos do assembly. E esse assembly vai ser decodificado pela minha CPU e vai ser processado. Então, como é que eu faço a minha comparação? Simplesmente eu faço uma subtração e interpreto o resultado. Pode ter três casos: A maior que B, A igual a B, A menor que B. Se A menos B for maior que zero, então eu digo que é maior, porque o sinal é positivo. Se A menos B deu certinho zero, bom, o único jeito de você fazer uma subtração e dar zero é se for igual. Então, se não tiver sinal nenhum e foi tudo zero, eu ligo o sinal de igual. Se eu faço uma subtração e o sinal é menor que zero, falo, olha, é menor.
Então, observe que a comparação é a subtração com uma série de indicadores de sinal. Por isso que todo processador que tem a sua unidade lógica aritmética tem os chamados flags. Né? Você tem um flag que diz que é zero, você tem um flag que se diz que é positivo, você tem um flag que diz que é negativo. Então, para fazer a comparação, basta ter a subtração e depois um circuito que analisa o resultado e te dá um indicador de sinal. Né? E que não é complicado de fazer não, pessoal. Vamos pensar aí uma coisa simples. Como é que eu vejo se o resultado é zero? Né? Eu tenho um monte de bit zero. Como é que eu faço para ver se todos os bits são zero? Basta colocar numa porta OR. Qualquer bit for 1, já melou. E é o que a porta OR vai fazer. A saída dela vai ser zero se todos os bits forem zero. Se qualquer bit da porta OR for 1, ela vai te dar 1 na saída. Falou, ó, eu não sei o número, mas não é zero. Então vocês observem, pessoal, eu resolvi um problema aqui com uma única porta lógica. Uma porta OR matou a questão. Quando a gente estiver trabalhando no NAND Game, nós precisamos aí exercitar a nossa lógica também e pensar nesse tipo de coisa usando os nossos conhecimentos de eletrônica digital. E quando a gente tiver os blocos aritméticos prontos, nós podemos unificar ele em um bloco maior que vai ser capaz de ter o registrador A, o registrador B, juntar os sinais, começar a trabalhar com operações, e aí eu vou estar muito perto de fazer uma unidade lógica aritmética. E nós estamos começando estudando o básico da arquitetura de computadores, e isso deu origem a todos os processadores que nós temos hoje. Todos eles usam algum tipo de assembly. Por isso que a nossa aula de sistemas microprocessados é importante, porque com ela a gente consegue entender melhor o funcionamento das CPUs, inclusive as que estão vindo por aí. Afinal, nós estamos fazendo esse curso e daqui a alguns anos teremos novas CPUs, novos processadores, então ninguém estuda um processador específico, porque isso muda muito rápido. Você já deve ter então adiantado alguns blocos lá do NAND Game. E você poderá ver que esses blocos para fazer contas e comparação torna a gente capaz de fazer a nossa unidade lógica aritmética. Para fazer a unidade lógica aritmética, não é só a soma e a subtração. Eu tenho que ter algum lugar para armazenar o operando A, o operando B. Eu tenho que ter os decodificadores de sinais, aqueles flags para dizer se o número é zero, se o número é positivo ou negativo, que permite que eu faça as minhas comparações. Um circuito real vai ter mais blocos que isso. Eu posso ter, por exemplo, bloco de divisão e multiplicação, mas isso vai gastar bastante espaço no meu chip. Ele vai ficar com mais desempenho, mas ele vai ser mais caro. Um sistema RISC não tem todos esses recursos e vai trabalhar apenas com problemas mais simples. Então, observe, o sistema RISC ele é ideal para os projetos que nós temos na nossa eletrônica e na nossa automação. O sistema CISC ele já é ideal para os problemas que eu tenho na informática, como fazer um website, processar dados, trabalhar com inteligência artificial. Todos eles têm o seu espaço, mas o nosso foco aqui vão ser sistemas mais simples. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um abraço e bom estudo!